Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos com a nossa segunda aula, de técnico têxtil. Então hoje a gente vai falar sobre histórico, depósito, sala de abertura e cargas. Ok? Lembrando que o nosso foco no momento é fibras de algodão. Ok? Metodologia da aula, Então a gente vai ver um pouco do histórico da fiação têxtil, depósito, sala de abertura, cargas e um controle de qualidade, certo? Fiação têxtil. Fiação é o processo de fabricação de fios têxteis usando como matéria-prima fibras apropriadas para o uso têxtil. A imagem aí mais antiga, lá no início, lá na década da Revolução Industrial. Então, e esses são dados da Wikipédia, Ok? Aqui são algumas filatórios, Então são imagens aí de filatórios, primeiros filatórios, Ok? Vamos assistir um vídeo aqui de... Isso aqui é um fuso, Antigamente era feito desse jeito. Então, coletava as fibras ou as lãs, Isso ali é um jeito ao qual eram feitos os fios, Esses emaranhados ali, Então, Paquistão, China, Egito, esses foram os primeiros, Então, o fuso, eles faziam roupas para os egípcios, Principalmente para envolver as múmias em si. Aqui era o modo de fiar, fazer o fio, antigamente, Passamento. Isso é um auxiliar, que eles para início, Então girava a roda em si, Totalmente manual em si. E ali ia formando o fio no fuso. Aqui já é uma evolução daquele fuso, que seria todo manual ali que a gente viu anteriormente. Esse é o mais moderno. E aqui o James, em 1764 ali, ele, nas ideias dele, nas criações dele, criou os primeiros filatórios ali, já com uma quantidade um pouco maior, em vez de apenas um, já uma certa quantidade já de filatórios, Então é um demonstrativo ali de como que era lá no início, como era feito, Era criado os fusos, Um pouquinho da história aí de fiação aí na área têxtil. Tem umas brigas aí entre alguns criadores aí de filatórios, Então sempre modernizando, sempre com ideias novas em cima de uma ideia já feita, Ok? Vamos continuar então. Depósito. Armazenamento de algodão. O local deve ser limpo e arejado, sem umidade, e os fardos devem ser acomodados em pallets, evitando ser posto diretamente ao chão. O local deve ser bem identificado para evitar mistura de lotes. A elétrica e a predial bem conservados, porque como se trata de algodão, isso é meio que uma bomba caseira. Qualquer faísca é fogo na certa,
ok? Então, o material de entrada é fardos e o material de saída é fardo. Depósito de algodão, a finalidade, né, é armazenamento dos fardos. Alguns cuidados técnicos, né, com o local, né, limpeza, organização, umidade, bastante importante. Os fardos de diversos fornecedores, né, então tem que ser bem separados, né, para não ficar tudo junto, misturado lá. As instalações elétricas e predial, né. Ideal também o uso de sistema PEPS com os lotes, né. Para quem não conhece, PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai, né. Não deixar muito tempo em estoque e acompanhar a qualidade dos lotes recebidos. Aqui são, né, assim que recebe, né, a fiação recebe, entra no depósito e aí são feitos alguns testes, né, num aparelho chamado HVI, que a gente viu lá na aula anterior lá, certo? Todos aqueles testes também são realizados pela fiação, então eles fazem um comparativo entre o teste que foi entregue pelo beneficiamento, né, com o laudo no caso, né, que é entregue pelo beneficiamento do algodão lá. Eles também realizam testes na própria fiação, que praticamente todas têm um laboratório também técnico, e aí comparam os laudos para ver como é que está a qualidade desse fio. Através dessa comparativo, eles conseguem fazer uma mistura, né, uma perfeita mistura, para não dar problema, né, para os fluxos, né, difilatórios, enfim, né, deixar o fio mais homogêneo, mais, né, o melhor possível, né, para não dar problemas, né, de tecelagens ou, né, enfim, os processos posteriores, né, ok? Aqui a gente vai entrar então em sala de abertura, né? Então a gente pega aqueles fardos lá, né? Nós vamos iniciar o processo de, como no beneficiamento é uma limpeza muito grossa, muito grosseira, assim, e ainda fica alguns resíduos, na sala de abertura a gente faz uma limpeza mais fina, né? Uma melhor limpeza desse algodão para evitar que essas sujeiras, né, que ainda continuaram ainda, né, nos fardos ainda, né? Então elas vêm para seja o mais limpo possível. Então vamos lá, começar. Operação ao qual as fibras são submetidas a um processo de limpeza, abertura e homogeneização por ação mecânica de forma que não comprometa a qualidade da fibra. O algodão chega à fiação sob forma de fardos, certo? Então a entrada é fardos, ok? Esse é assunto de prova também, né? Entrada e saída, né, do material, em que a matéria-prima se encontra fortemente comprimida e intimamente misturada a restos de folhas, cascas, partes de sementes, impurezas terrosas e etc. Isso é que nem eu comentei. Mesmo que passe por um beneficiamento têxtil lá, né, na primeira aula que a gente viu, ainda chega com algum residual de impurezas. O algodão encontra-se aglomerado sob forma de fibras de maior ou menor dimensão. Devido a pequenas dimensões dessas impurezas e sua eliminação só possível pela dimensão desses emaranhados e uma dimensão mínima, o que chamamos de flocos. Certo? Então eles, né, chega lá, né, na toda grosseira, então chega aqui em forminhas de, né, são meio destruídas, né, picadas ali, né, pelo blendomate. Depois a gente já vai ver também o processo em si, é bem interessante. Então a gente, né, ele vai eliminando essas impurezas que ainda ficam, né, e transformando esses fardos, né, esses aglomerados ali em flocos de algodão, ok? A sala, ainda continuando, né, a sala de abertura. Das características que podem ser alteradas, podemos relacionar o comprimento médio das fibras, o aparecimento de NEPs na mistura, afetando diretamente a qualidade durante o processo de fiação. Os equipamentos que abrem as fibras devem possuir guarnições especiais
que são responsáveis pela retirada de impurezas das fibras. A gente também vai olhar alguns vídeos ali, né? Eu trouxe bastante vídeos, as imagens ali deu um problema, não sei o que aconteceu, só que eu estou filmando aqui com o tablet e o meu computador está, né, na empresa lá, então não sei o que aconteceu, mas os vídeos vão mostrar bem certinho como, né, que funciona, todo um processo, né, um, uma dinâmica ali, tudo certinho assim, certo? Então continuando aqui, né, o processo é comandado eletronicamente de forma automática e constante, abrindo até 200 fardos utilizados em linhas de alta produção. 200 fardos, eu acho até assim, né? Dependendo da fiação, a fiação pega compra de vários fornecedores, ou seja, então ela precisa, como ela compra de vários fornecedores, além de receber o laudo também desses fornecedores, né? Ela também faz o seu próprio, né, sua própria inspeção de qualidade, né? Aí ela obtém seu próprio laudo e ela procura juntar, né, esses fardos assim, através desses laudos assim, o que melhor igualam-se, né, nas informações ou na qualidade do produto, né, das fibras que chegam ali. Então eles procuram, né, a maturidade, umidade, então toda essa eles procuram pegar os que melhor se encaixam, né, os que melhor se igualam, né, nas especificações, né, do produto para unir. Então eles botam esses diversos fardos assim e aqueles que a qualidade não é tão interessante assim, né, para a fiação em si, eles, né, vão posicionando em pontos estratégicos, justamente para haver uma boa mistura nessa sala de abertura, né, para evitar problemas, né, nos filatórios, né, no fio em si, né, ou nos processos, né, posteriores ali. Fibras sintéticas e artificiais não consistem em passar por todos os equipamentos de limpeza como é utilizado na linha de algodão. Por que os sintéticos não precisam? Porque já é um produto feito, né? A gente já as fiandeiras lá, né? Elas já fazem um produto, elas são polímeros, né? Então isso já está limpo, não tem sujeira, não existe sujeira. Isso é, é um processo artesanal, assim, né? Feito, né? Então não é um processo natural, né? É um processo artesanal, né? Produzido, né? Por máquinas e equipamentos. Então não há necessidade de passar por toda essa limpeza, né? Ok? Então nós temos uma sala de abertura, né? Essa é uma imagem de uma sala de abertura. Então a abertura e limpeza inicial consegue-se pela utilização de um conjunto de máquinas que podemos agrupar conforme a relação abaixo. Então número 1, né? Abridor de fardos, né? Ele pode ser manual ou automático. Praticamente manual é muito pouco utilizado, né? Tem algumas empresas ainda que utilizam manual. Eu vou mostrar uns vídeos mais para frente ali também de um processo mais manual assim. Existe também os processos mais manuais assim. O pessoal compra malha para fazer fio novamente, né? Então eles usam um tal chamado picador, né? Então entra num processo mais manual ali, onde vai ser picado, homogeneizado também esse fio, feito a melhor mistura possível e é feito o fio novamente. Mas em si, vamos continuando, né? Existem os limpadores e abridores, que é o número 2. O número 3 são os misturadores, né, e silos. A gente também vai ver cada parte desse aí. Separadores e limpadores finos, né? E os desempoeiradores. Calma, gente, isso é complicado, mas vai dar tudo certo. Então a gente vai observar cada ponto desse ali, o seu funcionamento, né? Dentro de uma sala de abertura. Também trouxe alguns vídeos ali, né? Para mostrar também como que é o funcionamento de cada um deles ali, certo? Continuando. Então vou mostrar um vídeo agora de uma sala de abertura. Vamos lá.
esse cara aqui. Então aqui é o Blendomat, o nome dessa máquina aqui é Blendomat. Ele vai pegando, né? Cada fardinho que é colocado ali, ele vai pegando um pouquinho de cada um. Ó, se vocês observarem essa quantidade de fardos ali que tem, né? Onde o Blendomat vai passando e pegando um pouquinho de cada fardo ali. Existe uma mistura, um estudo que é realizado, né, através dos laudos lá. Então é montado esses fardos um do lado do outro. Quanto menor, melhor, né? Nossa, o sonho é assim, né? Onde compra de um único fornecedor. Beleza, ótimo. Pode usar uma sala, pode usar 4, 5 fardos, né? Ótimo, perfeito, não vai ter problema algum. Mas quando se tem vários fornecedores, o ideal é fazer, né, essa mistura, essa montagem todinha ali. Aqui são algumas, né, algumas partes saindo do Blendomat, é tudo, né, por sucção, né? É tudo aéreo, né, como eles dizem, né? Então passa pelos limpadores. Depois a gente vai ver alguns vídeos eles mostrando internamente como que é o funcionamento dele, né? Então são limpadores aqui também, tudo esses são caixas enormes. Depois eu vou mostrar ali a fiação ali, uma real ali para também para observar. Um processo bem interessante assim. Aqui são os silos, né? Onde faz essas misturas, né? Homogeneiza, né? Então cada caixa dessa aqui, onde elas estão recebendo as fibras ali, né? Estão sendo feitas as misturas também. Depois eu vou mostrar uma particularidade deles ali, cada um deles aqui. Aqui tem alguns cilindros também com guarnições, né? Também fazendo limpezas para deixar essa fibra, né? Que chega do beneficiamento assim o mais limpo, né, possível para evitar problemas, né? Também outra caixa de limpeza e mistura. Aqui é um básico assim, só para um demonstrativo, né? É um painel de controle também da sala de abertura, né? Então, né, todo o processo ao qual ele passa, né? Do Blendomat até o desempoeirador. Palavra complicada, mas é para tirar todas as partículas, né, de poeira que ainda fica na fibra ali. Então, saindo da sala de abertura, aí para o próximo processo é tudo aéreo também, né? Tudo por sucção. Então, né, a gente vai entrar em um, por enquanto é só. Eu tenho um outro vídeo agora aqui que eu vou mostrar um processo mais real sem ser desenho, que é esse cara aqui. Então aqui, né, como eu comentei, o Blendomat vai, né, aqui é uma sala de, né, uma quantidade de fardos bem pequena também. Provavelmente deve ser de um mesmo fornecedor, né, de algodão. Então o Blendomat aqui ele vai, né, pegando um pouquinho de cada fibra de algodão. Então ele vai, depois eu vou mostrar um vídeo do funcionamento de um Blendomat também, como é, né, aqui a gente vê ele fechado ali, mas no vídeo ali é um desenho em si, mas ele mostra direitinho como que é o funcionamento, né, dele. As caixas, né, de limpeza aqui também. Ó, tudo aéreo, processo aéreo também. Esse aqui não tinha lá naquele vídeo, né, imagem aqui, mas aqui é toda sobra de fita, de tudo que é retirado, né, para fazer teste ou algo assim, retorna também, praticamente nada se perde, né? Tudo se reaproveita, né, para
continua o processo, né? Então eles colocam nessa esteira ali, a esteira puxa e o processo continua, né? Ó, né, no fundo ali vocês viram um monte de fibra, então tem o operador, ele vai ali, ele começa a colocar nessa esteira e começa o processo novamente, né? Limpeza e para entrar toda a palhinha de produção novamente. Umas caixas de limpeza também. Então os diversos resíduos, né, que vai caindo, vai soltando, as sujeiras, né, que ainda continuam nas fibras em si, né. Aqui tem um outro processo ali, mais no final que eu também vou mostrar ali, porque às vezes nos fardos ainda fica o resíduo do plástico, né? Aqui são os silos, né, os misturadores aqui, bastante importante também, né. Faz a mistura também, vou comentar ali também, já mostrando um vídeo aqui. Então vão sendo preenchidas caixas ali, né, para mistura, né, uma melhor mistura também desses flocos, né, de algodão. Chamado de silos ou misturadores, né. Então ali, né, que nem eu comentei, né, nos fardões, tem os fardões lá do beneficiamento, quando eles, por vezes ainda fica algum resíduo de plástico, coisa. E plástico, né, querendo ou não, por sucção, né, ali por aéreo, ele vai junto, né. E isso é um problema sério também que acontece. Ó, aqui sai bastante coisa, né, desses sujeiras, né. Então a sujeira é mais pesada, ela cai, né, através, né, passa por guarnições ali, então isso, né, remove NEPs, remove diversas sujeiras, né, diversos pequenos problemas que podem acontecer se passar. Essas caixas aqui, elas fazem essa leitura, né, desse algodão, então eles leem, eles têm um leitor de cores, né, então se lê uma cor diferente, eles barram ali e retiram fora isso, né, evitando que aquele plástico, né, passe junto para o processo posterior, que no caso são as cardas, né? Então eles já removem aqui, eles tiram fora aqui, nessas caixas aqui. Aqui é né, a poeira, né, o resíduo também, né, a micro poeira, né, também é retirada ali, faz essa limpeza, né, mais fina assim, para quanto melhor, né? Nem todas as fiações têm isso, né? Mas a maioria, né, quem tem uma qualidade um pouco, né, que zela pela qualidade do produto em si que tem, né, que vende ou que fornece, né? Então eles procuram o melhor possível para atender, né? Atender o pessoal aí com a melhor qualidade, assim. Painel de e depois daqui vai para o processo posterior e finaliza ali, certo? Continuando. O abridor de fardos, né? Aí agora aqui a gente vai entrar em cada um detalhe, né? De cada uma daquelas caixonas lá, né? Daqueles caixas que a gente viu lá. Então a gente vai detalhar um pouco cada uma delas, certo? Vamos lá. Abridor de fardos é a primeira máquina do processo de abertura. Os fardos previamente abertos são colocados entre o tapete de alimentação do abridor, permitindo uma mistura prévia das fibras. Alimentador automático de fardos, alta produtividade, proteção ao operador por sensores fotoelétricos, alarme e proteção contra incêndio. Esta esteira permite a comunicação com outras esteiras inclinadas, que permite a elevação do algodão, que é constituído por um sistema de pontas de aço. A abertura e limpeza acontece no seu interior com auxílio de um conjunto e cilindros guarnecidos
de pontas de ferro, cilindros e igualador. Depois eu vou mostrar um vídeo ali como que é o funcionamento deles ali, sabe? Então aqui, né, as proteções, né, nas imagens aqui a gente vê que existem questões de proteção, como que funciona, né, conforme ele vai captando ou pegando essas pequenas fibrilas ali, eles vão por ele passa por uma esteira e tem essa sucção, né, desse algodão ali, ou desse floco, né, de algodão aqui para os processos posteriores ali. Vou mostrar um vídeo agora de como que funciona esse... Opa, volta aqui. Para vocês entenderem esse processo ali, ele está aqui. Vamos lá. Então tem essa esteira, né? Existe uma esteira a qual o blendomate ou o abridor, né, ele vai passando. Os amarelinhos aqui são as barras de proteção, né? Nele também, ó, como que funciona as guarnições ali, né? Então, ó, ele vai captando, né, pegando essas fibrilas ali, né, esses flocos, né, abrindo os fardões ali, retirando pouquinho, né, dele. E aí entra numa fase de sucção ali, né, ó, as guarnições, ele muda o lado e continua retirando parte deles. Então ele vai fazendo assim até finalizar todos os fardos, né, os fardos que estão ali, né, então ele vai, a função dele é fazer destruir os fardões, né, os fardos, né, destruir os fardos ali, né, fazendo, né, pegando um pouquinho de cada um ali, já fazendo a sua mistura, né, em si, né, de cada fardo, né, sendo, né, lembrando que uma boa qualidade, né, o ideal seria de um único fornecedor, né, esse é o sonho, né. Então aqui tem o abridor de fardos, né, melhora no processo de mistura e uniformização das fibras. Né, se tiver uma pergunta aqui, né, então melhora no processo de mistura e uniformização das fibras. Então, aqui tem umas imagens, né, de como é antes e como que fica, né, com essa mistura, né. Então aqui é que nem eu comentei lá, né, como são vários fornecedores, 200 fardos, beleza, 200 fardos. Mas existe um processo anterior ali que a gente precisa observar para não ficar tipo, tudo número 1 de um lado, número 2 num lugar e número 3 não. Então a gente procura fazer a melhor mistura desses fardos, alocar esses fardos em pontos estratégicos para que, né, quando o abridor vem, ele capta um pouquinho de cada um tipo de fornecedor ali, né, fazendo essa mistura e uniformização das fibras, certo? Ok? As minhas imagens, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, pessoal, desculpa, né, mas deu algum problema não sei se, como eu uso PowerPoint, que eu estou usando um outro que é um similar a PowerPoint, talvez deu algum problema na imagem, mas enfim, a gente vai tocando assim que nos vídeos ali a gente vai mostrando um pouquinho mais de cada um deles ali para vocês também entenderem, né, o funcionamento. Eu vou, né, comentar aqui, mas também tem um funcionamento lá que vocês vão entender. Então as imagens aqui praticamente é o que acontecem ali nos vídeos ali, sem problema algum, tá? Eu acho que não vai interferir isso também nessa questão ali, ok? Mas vamos lá, continuar. Então, pré-limpador e batedor. Né? Abridor e limpador grosso continuam com a abertura e limpeza das fibras de forma gradativa,
com menor intensidade para não danificá-las. Atualmente, este limpador é constituído essencialmente por 2 cilindros munidos de pontas metálicas de concepção especial que giram no mesmo sentido. As pontas redondas das púas estão dispostas de forma especial e o algodão, ao ser batido por elas, é aberto e limpo. Os abridores e limpadores grossos existem no mercado e possuem de 1 a 2 cilindros de limpeza e uma grelha de limpeza localizada abaixo de cada cilindro. Ali no vídeo eu vou mostrar certinho ali cada um deles aqui, que é o que está sendo dito aqui no vídeo, vai mostrar bem ali para vocês entenderem melhor. Às vezes só falando aqui né, não fica tão, né, mas no vídeo mostra bem certinho como que é o funcionamento ali, certo? Continuando. Os flocos de fibras que saem do abridor de fardos manual ou automático são transportados por meio de tubulação ou dutos de ar que entram no abridor grosso e as fibras são conduzidas em formas de espiral pela superfície do cilindro de limpeza, ao qual possui pinos que os prendem e os arrastam na grelha, realizando a abertura e a limpeza necessária. O cilindro comporta, depois eu mostro ali, foram desenvolvidos para remover as limpezas que passam por entre as barras de grelha sem o auxílio do operador para retirá-las da máquina. Após acumular uma quantidade de resíduo no cilindro comporta, ele gira e possibilita sua sucção por meio da tubulação. O ar que conduziu as fibras para o interior do abridor grosso sai por outra tubulação e as fibras são produzidas para a próxima máquina pela tubulação de saída. Deixa eu ver, ainda tem mais um pouquinho. As barras da grelha de limpeza podem ser ajustadas para aumentar ou diminuir a remoção das limpezas de acordo com cada tipo de fibra. Quanto maior o espaçamento entre as barras, maior será a remoção das impurezas. A velocidade do cilindro de limpeza pode ser modificado de acordo com diferentes intensidades de abertura e limpeza. A produção do abridor e limpador grosso varia de acordo com a matéria-prima processada, podendo chegar até 1.500 kg/h. Então eu vou mostrar ali certinho, vocês vão ver no vídeo também, que quando eu aumento a velocidade ali, ele vai limpando um pouco mais. O vídeo mostra bem certinho. O que eu acabei de falar aqui, o vídeo vai mostrar ali bem certinho. Vamos ver onde ele está aqui. Aqui. Ó, então, né, os flocos, né, de algodão, ó, aqui eles estão passando pelas guarnições ali. Nesse caso é um cilindro só, não tem dois. Aqui, conforme vai aumentando, vocês podem ver as sujeiras ali, conforme vai aumentando a velocidade, né? Vai tendo uma maior limpeza. Aqui é o cilindro, né, abaixo que capta essa sujeira, ele, né, remove e a sujeira sai por um outro duto ali. Ok? Não tem segredo nenhum, bem fácil, bem tranquilo de... Infelizmente as imagens ali, desculpa gente, mas enfim. Vamos lá, misturador. Inicia o processo de mistura dos fardos, tem a função de homogeneizar a matéria-prima e manter o estoque regular da linha. Pode ter de 4 a 12 câmaras. Este número irá depender da aplicação e da produção desejada da linha de limpeza. Através do ventilador, o material chega ao misturador. As câmaras individuais são cheias, uma após a outra. O ar é transportado. Desculpa, gente.
O ar de transporte empoeirado sai pelas chapas perfuradas nas câmaras e é conduzido até o filtro. As fibras que saem do abridor grosso são sugadas pelo ventilador de transporte e direcionadas superiormente para o interior das câmaras misturadoras. As abas rotativas, juntamente com os sensores, controlam a alimentação das câmaras misturadoras. A aba rotativa fica aberta até que as fibras atinjam a altura do sensor. Quando atingirem a aba, fecha a câmara que está sendo alimentada e a próxima aba se abre para se alimentar da próxima câmara misturadora. Este ciclo se repete sucessivamente nas demais abas. Quando a última aba do abridor fecha, inicia-se novamente com a primeira. Pena que a imagem aqui não foi... Nossa, enfim. Para obter uma boa mistura da matéria-prima, utiliza-se um misturador automático, que são máquinas que têm por finalidade misturar, homogeneizar em suas câmaras fibras já abertas provenientes de diversos fardos e dessa forma obter uma mistura uniforme responsável pela homogeneização de fibras provenientes de vários fardos diferentes. Essa máquina é totalmente automática, mistura matéria-primas de origens ou tipos diferentes. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês entenderem aqui. Vamos lá, gente. Então aqui o misturador. Então as fibras entram ali na parte de cima, então as caixas vão sendo preenchidas, né? Isso aqui é uma heater. Então as caixas vão sendo preenchidas e automaticamente vão sendo, né, levadas abaixo e sendo misturadas, né? Vão sendo homogeneizadas, né? E automaticamente elas seguem para o processo posterior. Então aqui acontece bem a mistura, né? A mistura é uma homogeneização das fibras aqui. Os cilindros limpadores. No abridor e limpador fino, são realizadas operações de abertura e limpeza das fibras com maior intensidade, diminuindo ainda mais os flocos de fibra e obtendo uma maior individualização das fibras. A quantidade de cilindros de abridor é definida de acordo com a matéria-prima que será processada. Para essa operação, utilizam-se os cilindros com guarnições metálicas de dentes de serra. Aqui nas imagens aqui são alguns cilindros, né? Os dentes do primeiro cilindro para o último cilindro ficam mais finos e com maior quantidade. O ângulo dos dentes da guarnição aumenta do primeiro cilindro para o último cilindro e as rotações aumentam do primeiro para o último cilindro gradativamente. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando, né, o funcionamento de cada um deles. Eu também vou mostrar um vídeo ali. Então, pena que a imagem lá em cima, as guarnições são um poucos, né? Elas são diferentes para cada cilindro, né? Como também a sua velocidade. Vou mostrar um vídeo aqui para ficar melhor o entendimento. Então aqui, né, são os cilindros, cada cilindro ali tem o seu tipo de guarnição, né? Tem guarnições maiores e guarnições menores. Então elas trabalham, né, aos tamanhos de guarnições, né?
menor, médio e grande. Aqui no caso são 3 cilindros, lá na imagem lá existia 4 cilindros, mas é que nem eu falei, depende da, né, o tipo de fibra e como que, né, que a matéria-prima em si, né. Mostra um pouco do funcionamento, né. Falando também um pouco, né, dos cilindros limpadores finos, né. Regulagem do sistema de abertura para retirada de impurezas. As fibras que saem do misturador são transportadas para o abridor fino pela ação do ar gerado no ventilador de transporte. As fibras são direcionadas ao cilindro de limpeza e as abas reguláveis, onde um cilindro entrega para o próximo cilindro, que entrega para o seguinte, até ser transportada para a próxima máquina. Os cilindros de limpeza giram e, consequentemente, arrastam as fibras sobre as facas reguladoras e as facas estáticas. A forma centrífuga proporcionada pelo giro dos cilindros elimina as impurezas mais pesadas pelo espaço entre as facas reguladoras e as facas estáticas. As impurezas são sugadas pelo tubo de aspiração e direcionadas para um filtro. A posição da faca reguladora pode ser modificada de acordo com o grau de impurezas das fibras. Separador de partículas ou desempoeirador. Separador aerodinâmico por gravidade. A formação do fio exige que as fibras estejam ausentes de microimpurezas, a fim de não ter muitas rupturas do fio durante o processo, aumentando a produtividade e criando um produto com as qualidades desejadas. As microimpurezas são retiradas no final do sistema de abertura pelo desempoeirador, através da retirada da poeira, micropartículas e placas com detector de metal. As fibras são aspiradas por dentro da máquina por um ventilador. Logo na entrada encontra-se uma pá, que distribui os flocos por toda a largura da máquina. O desempoeirador acontece devido ao impacto do material sobre a superfície da peneira. As fibras caem e são sugadas para a parte inferior da máquina por um ventilador e são direcionadas para alimentar as cargas. A poeira passa pelos micros furos da peneira e são eliminadas. A produção do desempoeirador pode chegar a 1000 kg/hora. Lá no vídeo mostrou uma parte desse separador de partículas aqui. Mas ali no finalzinho ali, a qual ela, né, faz essa separação, certo? Sala de abertura manual. Que eu comentei lá, né? Flexível para qualquer aplicação, é rentável, econômico e espaço conservado, tecnologicamente otimizada, mistura paralela dosada de resíduos reciclados e resíduos de fita. A matéria-prima fibrosa é alimentada por esteira, naquele caso do vídeo real ali, né, tinha aquela esteira ali, né, que nem eu comentei, né, então matérias-primas são, né, alimentadas, né. Atualmente utiliza-se apenas para alimentação do material de retorno, exemplo, fitas de teste. Então, conforme vão retirando as matérias-primas ali, né, para fazer teste de qualidade,
depois é retornado, né, vida que segue para o fluxo, né, no processo normal de novo, né, é colocado lá na esteira e ela vai fazer o processo novamente, né, até a formação de fio, ok? Medição precisa do peso, ao invés de métodos indiretos de medição elevados, rendimentos até de 1000 kg/h. O comprimento exato das proporções de mistura proporciona um aspecto uniforme da mercadoria. Sistema misturador para cada aplicação, tamanho feito sob medida do misturador para cada aplicação. Então, cada, né, aplicação que será é feito. Eu tenho um vídeo também desse cara aqui, para vocês entenderem um pouco desse funcionamento. Deixa eu ver onde ele está. Ai, ai, ai. Bom, gente, não tô com o vídeo aqui não. Depois eu vejo onde ele tá, mas ele não tá aqui não. Será que eu excluí ele? Oh, que pena. Eu devo ter excluído ele. Enfim. Depois eu vou atrás do vídeo lá para mostrar para vocês ali. Controle de qualidade. Eficiência, remoção de sujeiras da linha de abertura. Controle da formação de NEPs. Aproveitamento do resíduo. Controle e ajuste de intensidade e remoção de sujeira sem causar grandes desperdícios. Porque assim, quanto mais eu limpo, né? Se eu quiser um produto muito limpo, eu vou jogar muita coisa fora também. Então, né? A gente, dentro de uma fiação, a gente procura, né, trabalhar dentro de um limite também, para não ter muita perda, né? Cuidados na sala de abertura. Verificar as condições de manutenção da máquina, conferir as condições de temperatura e umidade, isso aqui é bastante importante, né? Esse controle de temperatura e umidade, né? Ainda mais quando se trata de algodão, né? Verificar se a mistura dos fardos lá, né, está de acordo com o especificado, que nem eu comentei. Então, se a gente fizer uma boa mistura lá nos fardos, já no início, né, lá do abridor, isso ajuda bastante nos fluxos posteriores, né, e na formação do fio, né. Acompanhar as características das impurezas verificadas e as quantidades de fibras, né, boas presentes no resíduo. Então, se mesmo que é resíduo, a gente precisa fazer essa verificação para ver se a gente também não está jogando, se a gente realmente está jogando resíduo fora, não fibras, né, que podem ser tornadas fios, né. Observar se a manta que entra na carga, né, apresenta impurezas. Então também, se a gente está fazendo uma boa limpeza, né, então quando a gente for observar se lá na carga, né, essa manta ou, né, os flocos que estão entrando lá também não estão com sujeira. Se tiver sujeira é porque não está sendo eficiente a limpeza, né, das impurezas em si. Então a gente tem que fazer alguns ajustes na sala de abertura para evitar que essas impurezas, né, vão para o processo posterior, ok? E acompanhar a qualidade durante o processo, né? Então, que nem eu comentei, né, material de entrada é fardo e o material de saída são flocos de fibra. Aqui a gente vai entrar no processo de cargas. Eu vou ver se aquele vídeo da sala de abertura.
Deixa eu pegar aqui no WhatsApp aqui. Não sei se vai abrir, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai passar aqui. Então aqui é o manual, né? Chegou os fardos ali. Então ali está sendo, né, retirado cada parte, né, dessa e homogeneizando, né, cada aqui também serve, né, no caso que eu tinha comentado lá de tecidos também, né? Então assim, como que funciona cada processo mais manual assim. Também funciona todo aéreo também, né? Tudo por sucção aí tudo por ar, né? Tudo por ventilação. Aqui acontece, né, as misturas ali, né, de cada fardo ou de cada tecido, né, que é comprado, né? Geralmente se usa a mesma composição, né, para não ter essa mistura, né, esse problema de mistura de fibras, né, no caso. Certo? As cardas, né? Então a gente saiu da sala de abertura e vai entrar nas cardas. Então aqueles flocos, né? Entrou fardo, saiu flocos. Então aqueles flocos já, né? Misturado, homogeneizado, limpos, né? Sem resíduos, sem impurezas, né? Toda, né, aquela sujeira que vem, né, das roças de algodão lá que a gente viu na aula anterior dos beneficiamentos, como ainda chega com algum tipo de sujeira, então a gente procura, né, fazer a melhor limpeza possível na sala de abertura para processo posterior, que no caso é a carda. A carda é o coração da fiação. Esse cara aqui, ele é de extrema importância para a fiação. Então a gente vai ver o processo dela, o fluxo dela, as finalidades, tudo certinho, ok? Vamos lá. Considerada por muitos especialistas como o estágio mais crítico da produção do fio, em virtude das várias funções desempenhadas simultaneamente a alta velocidade de produção, em torno de 200 kg por hora. Sem a carga é impossível fabricar um fio fiado de fibras descontinuadas. Finalidade então da carda: abrir, limpar e misturar as fibras. Cardar, ou seja, separar as fibras individualmente, paralelizando-as, né, colocando uma no ladinho da outra, bem, muito alinhado, muito certinho, bem, cada uma. Nós vamos ver nos vídeos ali como, né, o funcionamento de cada partezinha ali. Minimizar as fibras muito curtas, né? As fibras muito curtas ela vai eliminar, né? Existem ali umas regulagens que são feitas também, né? Minimizar os naps, a gente também vai mostrar uns vídeos ali de como que se elimina esses naps ali, né? E mesmo que lá na sala de abertura também existe lá um eliminador de naps lá, mas sempre alguma coisa passa. Então quando passa, a carga aqui faz a função também de retirar esses naps ali. E mesmo assim, ainda passa alguma coisa para o fio ainda.
e estirar, né? Afinar a matéria fibrosa em fitas, né? Então, vou mostrar também ali também mostrar um vídeo aqui do funcionamento da. Então, a carga em si, né? Também a gente vai ver ali durante a matéria ali, também cada particularidade delas ali, a gente vai comentar cada uma delas ali. Então aqui praticamente para vocês entenderem um funcionamento dentro de uma carda, né? Porque por vezes em produção eles não abrem ela por motivos de segurança também, né? Então as fibras, né, que chegam lá da sala de abertura, né, por ventilação, né, aéreo em si, né, também passam aí nas cardas. Ó, é criada tipo uma manta, né? E formada a fibra, formada a fita de carga. Então aqui são alguns cilindros, né? Cada cilindro desse tem uma certa velocidade também, que a gente vai verificar mais na frente ali. É onde são feitas essas limpezas também, é um cilindro de guarnições também, com guarnições para fazer essa uniformidade, né? Essa mistura também, essa uniformidade. Então tem as suas particularidades. Aqui também é uma parte onde, né, a remoção de sujeiras, né? São os naps também, que dependendo dessa abertura ali, limpa mais ou limpa menos também. Aqui também uma outra parte, ó, né, quando tá menos aberto, né, ó, limpa menos, ó, começou a abrir mais, né, fazer uma abertura, uma regulagem, né, um pouquinho mais, ó, praticamente, né, todo aberto faz uma remoção bem maior, né. São alguns cilindros também que fazem alguma remoção de sujeira, limpeza também. Tudo aqui tem uma função, sabe, para fazer toda essa uniformidade, né, esse paralelização, né, paraleliza toda essa fibra, né, deixa uma praticamente elas se alinham uma no lado da outra assim. Aqui também são algumas manutenções, né, que podem ser realizadas, né. Então é a facilidade, né, que eles têm de remover os componentes, né, da carga em si para fazer essa manutenção, né. Né, te facilita também um pouco, né, para ter os mecânicos no caso, né, para fazer a manutenção preventiva delas, né, essa manutenção em si. As trocas de guarnições também, que são bastante importantes, né, porque existe um desgaste também dessas guarnições, então há tantas horas de trabalho, né, são realizadas ali, são feitas essas trocas dessas guarnições, né. Tem um outro vídeo de uma outra empresa, né. Deixa eu ver onde ele está. Acho que está aqui. Então aqui, praticamente elas são muito iguais, né? Às vezes tem uma tecnologia aplicada um pouco diferente, um,
uma velocidade um pouco mais diferente, um tipo de guarnição um pouco diferente, mas praticamente, ó, vem, né, a mesma, praticamente elas são todas iguais, sabe, o modo de trabalho, assim. Então, cada empresa ela vai melhorando, botando uma tecnologia um pouco mais diferente, ou ela sendo mais rápida, ou, sabe, uma eficiência um pouquinho melhor, um diferencial, né, para ganhar mercado também, né? Mas praticamente elas, a função, né, o modo de trabalho delas são todas iguais, sabe? Existem cargas já com trem de estiragem, então já elimina passadores, né? Uma aula que a gente vai ver também. Então já existe essa tecnologia aplicada, já existe uma outra tecnologia aplicada também que são remoções de maiores sujeiras, uma limpeza mais eficiente. Ó, aqui é um exemplo, ó, tem uns cilindros, né, uns estiradores ali, tudo uma coisa um pouco diferente, sabe? Então cada empresa ela vai aplicando uma tecnologia diferente para melhorar cada vez mais né, facilitar um pouco mais, eliminar processos, né, agilizar processos, né? Então agora a gente vai entrar assim nos detalhes, é um pouco mais metodológico assim, né? Mas assim, mas é importante isso, sabe? Vocês saberem assim essas partes, né? De da carne em si, sabe? Então vamos lá. Para manter uma boa cardagem é necessário periodicamente retirar as impurezas das guarnições. Então eles fazem essas limpezas, né, internas também, né? A cada momento eles vão lá, retiram as guarnições, fazem umas limpezas, né, diferenciadas, né, essas preventivas, né? Então eles também, né, fazem essas limpezas. Chama-se estripagem o processo por meio ao qual se limpam, né? Tipos de estripagem: estripagem mecânica, pneumática ou a vácuo, né? E contínua, né? Para ocorrer o processo da cardagem, né, das fibras, é necessário que as pontas das guarnições, né, dos cilindros passem uma por outras, né, uma contra as outras, né, para acontecer o transporte ou a estripagem, ou seja, a transferência das fibras de um cilindro para o outro, é necessário que as pontas das guarnições de um dos cilindros passem nas costas da guarnição de outro cilindro, avaliando os sentidos de rotação e das velocidades dos elementos cobertos de guarnições, que são as pontas metálicas, né? Ocorre estripagem entre o taker-in e o grande cilindro, ou seja, o grande cilindro retira as fibras do taker-in, né? Ocorre a cardagem entre o grande cilindro e os flats, ou seja, a individualização e paralelização das fibras. Teoricamente ocorre cardagem entre o grande cilindro e o doffer, mas devido à grande diferença de velocidade entre os cilindros e as pequenas distâncias entre eles, as fibras se condensam de formas ordenadas, formando um véu. Pena com a imagem ali, mas tudo bem. Vamos no vídeo lá, ó, aqui tem uma imagem que ficou legal, então toda essa particularidade aqui, praticamente o vídeo que a gente viu lá é isso aqui, né? Então, o que a gente vê aqui no vídeo lá, vocês podem voltar um pouquinho ali e assistir o vídeo, vocês vão ver cada particularidade dessas aqui, né, para formar, né, para fazer esse paralelização, né, e essa limpeza, né, forma esse véu e na saída, né, sai a formação da fita de carga. Os flocos de fibras do sistema de abertura são levados por meio de tubulações pela ação do ventilador de transporte até o alimentador de flocos,
que tem a finalidade de compactar as fibras para alimentar a carga. Após o acúmulo dos flocos de fibras na caixa de reserva superior, o cilindro alimentador apresenta a massa de fibras ao cilindro abridor, abrindo-a e jogando-a na caixa de reserva inferior. As fibras são compactadas pela ação de uma corrente de ar formada por um ventilador, montado na parte traseira do alimentador de flocos, favorecendo a formação de uma manta uniforme por meio da autodistribuição dos flocos da largura útil da caixa de reserva inferior. A manta formada na caixa de reserva inferior é descarregada por um par de cilindros acionados pelo cilindro alimentador da carga e encaminhada sobre uma chapa deslizante. O cilindro alimentador, como o próprio nome diz, alimenta de forma uniforme a carga, transportando a massa de fibras para o cilindro abridor ou take-in. O cilindro abridor ou take-in é um cilindro revestido com guarnições metálicas que tem a função de abrir, limpar, estirar de forma intensa e conduzir as fibras para o grande cilindro. A carga pode conter até 3 cilindros abridores, dependendo do tipo de grau de sujeira das fibras processadas. A abertura prévia das fibras é determinante para o processo de cardagem. Abaixo do cilindro abridor existe uma faca. É um tubo de sucção, responsável pela eliminação de impurezas das fibras. A faca pode ser ajustada com precisão de acordo com a característica das diversas matérias-primas. Conclui-se que, quanto mais aberta a faca, mais impurezas são eliminadas, e vice-versa. O grande cilindro também é revestido com guarnições metálicas e, juntamente com o conjunto de flats, realizam a cardagem, separando as fibras individualmente e paralelizando-as abaixo do grande cilindro. Existem dutos para aspirar as impurezas retiradas das fibras para os filtros da fiação. Acima do grande cilindro encontra-se o conjunto de flats giratórios que realiza a principal função da carga, que é separar, paralelizar e retirar as fibras. Os flats são tiras de aço recobertas por guarnições com um comprimento suficiente para cobrir toda a largura do grande cilindro. Em torno de 100 flats são unidos pela esteira giratória, sendo de 30 a 46 ficam em posição de cardagem. As fibras curtas, NEPs e impurezas que ficaram presas nos flats são retiradas por escovas e aspiradas por um outro duto até o filtro da fiação. Os elementos cardantes que estão estáticos em volta do grande cilindro eliminam a sujeira, o pó e as fibras curtas na zona do pré e pós-cardação. As facas são responsáveis pela eliminação das impurezas, juntamente com os tubos de aspiração. As fibras cardadas, retiradas no grande cilindro, são retiradas pelo doffer, vão por condensação formando um véu. O cilindro retirador é responsável por estirar o véu do doffer e os cilindros esmagadores, em sequência, esmagam as impurezas para melhorar a qualidade do produto final.
Utiliza-se o funil para condensar o véu e deixá-lo em uma forma de fita. Se o diâmetro não for adequado, poderão ocorrer irregularidades ou rupturas no fio. Na saída da carga encontra-se as calandras, as quais são responsáveis por puxar o véu do Doppler após ter sido condensado. Após as fibras saírem da calandra com o formato de fibra, elas devem ser depositadas em forma espiral nas latas por meio de sentinelas. É que nem o último vídeo que a gente viu ali, tinha, né, as calandrinhas ali já formando uma fita ali, né, que mostrou o vídeo ali, né. Então, né, essa é o final dela ali. Por isso que eu mostrei 2 vídeos, porque uma não tinha, né, não mostrava, mas a outra ali mostrou. Ok, vamos ver tem um vídeo aqui para nós mostrar, vamos ver. Aqui mostra, no caso, a formação né, como está sendo formada a fita e como vai para as latas, né, como comportada nas latas, né. Então, conforme ela sai ali da calandra, né, elas vão ser colocadas em latas ali. E essa troca, né, dessa lata, né, uma enche, automaticamente ela faz essa troca dessa lata automaticamente. Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar novamente esse vídeo aqui, porque como as imagens ali estavam um pouco complicadas. Que nem comentou lá no início as caixas, né? Então tá entrando as fibras aqui, conforme vai enchendo as caixas, ela é liberada para uma caixa superior, formando a manta. Então ela vai formar, ela vai alimentar e vai formar essa manta. Aqui são os cilindros, né? O grande cilindro, o Doppler, passou no Doppler aqui, que a velocidade dele é um pouco menor, formou a manta, passou nos cilindros, formou a fita. Aqui, esses cilindros aqui, todos eles têm guarnições, né? Então são guarnições, passando por guarnições, é que nem pegar 2 pentes para pentear o cabelo, né? Ou pentear uma fibra, né? Pegar 2 pentes ali e passando, né, entre eles ali é a mesma ideia do grande cilindro, né, que possui guarnições, mais as guarnições nos outros cilindros ali, né. Aqui são as calandras que mostrou ali, né, que falou, né, em si, né, tá mostrando as grandes calandras formando essa fita de carda aqui, que aí vem para as latas, né. Não mostrou ali né? Então ela vai formar e vai trabalhar na lata ali. A retirada dos NEPs, né? Esse aqui é o véu, né? Tem uma foto aqui bem legal aqui que tem o véu. A formação desse véu, né? Então quando, né, sai do Doppler ali, com essa formação do véu, passa pelas calandras ali e forma a fita, certo? Ela se reduz a uma fita, né? Os NEPs indesejáveis em todas as etapas do processo de formação do fio, causando quedas de produtividade devido ao aumento de rupturas do material no processamento das fibras. É possível encontrar NEPs também nas fibras de poliéster e viscose. A
Talvez depois, né, coisa assim, mas geralmente quando são fibras sintéticas assim, não tem muito processo, não tem muito isso não. São raro acontecer. Talvez já passou por algum outro processo, aí pode talvez acontecer, mas é muito difícil. Enfim, mas acontece bastante assim, né, nas fibras de algodão, mas as fibras sintéticas são bem muito pouco que acontece isso. A aparência e propriedade do fio são afetadas, aumentando consequentemente as rupturas nas conicaleiras, nas binadeiras e retorcedeiras e na tecelagem. Então isso aqui a gente também vai ver nas aulas futuras ali, né? No tingimento, os NEPs dos fios e tecidos são resistentes à penetração dos corantes e pigmentos utilizados, devido ao aglomerado de fibras em um pequeno espaço, obtendo uma aparência indesejável. Para solucionar esse problema, a carda reduz bruscamente a quantidade de NEPs, abrindo o emaranhado das fibras e eliminando. Por isso que a carda paraleliza. Então ela pega esses supostos NEPs, né, esses emaranhados de fibra, e abrem ele, procuram abrir, né, para deixar paralelizado o mais uniforme, né, e paralelizado possível. Então, NEPs Control. Aqui. Então, a saída da carda ali, né? Ó, existe um sensor, né, que fica fazendo uma leitura, né, das fibras, né, da fita que está saindo ali e verificando, né, NEPs, os fragmentos, né, sujeiras que ainda possam acontecer, né, que possam ter, né. Então, quando ele identifica isso aqui, automaticamente ele está fazendo, né, ele fica fazendo essas leituras ali, vendo essa quantidade. Ele informa, né, automaticamente. Eu acho que não vai mostrar, vamos ver. Isso. Tá fazendo, né, a leitura lá, muito problema, ó, tá tendo pouca abertura, né, opa, vamos limpar mais, né? Vamos fazer esse controle. Então ele vai fazendo essa abertura, né? Então 0 graus, 5 graus, 10 graus. Então conforme, né, tá muito sujo, eu preciso, né, automaticamente ele vai se posicionando, né? Abrindo mais e limpando mais, né? Removendo mais sujeiras, né? Aí tem aquele caso, né, de remover demais, então posso ter tá tendo uma perda muito grande, só que aí a qualidade, né, se eu pensar assim, né, a qualidade não está sendo tão, né, tão eficiente, né? Intensidade da carga. A intensidade da carga é uma das formas de medir se as operações essenciais foram realizadas. Existem algumas variáveis que influenciam sua intensidade, tais como tipo de guarnição dos cilindros, geometria dos dentes, quantidade de dentes na superfície dos cilindros ou densidade dos dentes, relacionamento das velocidades entre os cilindros e a molagem das guarnições. Quanto maior a quantidade de dentes por unidade de tempo, maior será a intensidade de cardagem. E quanto menor a quantidade de fibras alimentadas por unidade de tempo, maior será a intensidade de cardagem ou vice-versa. As guarnições, né? É a cobertura usada nas superfícies da carda, possibilitando a cardagem e estripagem. Exige da guarnição uma alta redução de NEPs e uma limpeza a fundo da matéria-prima.
sem submetê-la a um grande esforço. A geometria e as especificações das guarnições vivem em constante mudança, devido à evolução da produção de cardas modernas, redução do tempo de manutenção nas cardas, a exigência do mercado quanto a um produto melhor de qualidade, né, que nem eu comentei, né, se eu posso deixar, né, não ser tão, né, posso deixar passar sujeiras em si, mas o processo posterior eu vou ter problema, então a minha qualidade não vai ser tão legal, sabe? Então eu posso estar perdendo mercado, às vezes, né, dou uma segurada um pouco mais, né, melhora um pouco mais a eficiência ou a limpeza, né, no caso da, da carne em si, e aumento a minha qualidade do meu produto final também, né? Na escolha de uma guarnição de trabalho, devemos levar em consideração algumas variáveis básicas: tipo da matéria-prima a ser cardada, a produção em quilos-horas da carda, processo de fabricação do fio, né? Aí se ele é anel convencional ou penteado a jato a ar. Nós vamos ver cada um tipo de fiação também, né? São aqueles que de alguma forma ou de outra passarão pela linha de abertura. Também durante o processo de cardagem é possível eliminar os NEPs, fibras curtas, contaminantes e poeiras, né, que são aqueles que a gente viu no vídeo anterior ali, né? A carda conta com vários pontos de sucção de resíduos e qualquer tipo de material volátil, que são os plásticos, às vezes, né, tem aquela fiação que não tem, né? Então ali também a carda também elimina esse plástico, essa partícula que ficou ainda, né? Então também procura eliminar, né? Esses materiais são levados através das tubulações, né, para um grande filtro que limpa o ar e compacta todos os resíduos. Isso é muito importante, pois evita o aparecimento de voláteis no setor e, consequentemente, a eliminação de poeiras, que é considerada uma fonte de poluição. Então, todo esse resíduo vai para um outro ponto, né, da fiação, que por vezes eles fazem uma análise para ver se realmente é só resíduo, é só sujeira, né, impurezas, não está sendo eliminados ali fibras boas, né, que podem continuar no processo em si, né, então eles fazem essa análise desse resíduo que está sendo retirado nesse outro local, né, em si, e vida que segue, continua. Se tiver fibras boas, eles vão, tem algum problema em algum ponto, né? Então eles vão procurar, né, não limpa tanto, ou diminui um pouquinho, ou aumenta, né? Então tudo é um ajuste, né, um pente fino que são feitos tanto na sala de abertura quanto na carga, esses pontos, né, essas avaliações que são feitas, eles vão e mexem, né, nas regulagens, né, para evitar que isso aconteça, né, para que realmente só resíduo, né, seja eliminado. Esse vídeo aqui eu já mostrei para vocês, são dos cilindros, né, mas a gente pode assistir ele de novo. Não... Esses cilindros também, tanto lá na fiação quanto na carga, né, também tem. Então alguns pontos aqui são de limpezas, né, que são realizadas, né. Eu tenho tanto na carga quanto na fiação também, na sala de abertura, né, na verdade ali. Também tenho essas guarnições. Enfim, cada um a gente já assistiu, então, né, são feitas essas limpezas ali. Os controles de qualidade, né? Então, eficiência e remoção de sujeira, né? Controle na formação de NEPs,
controle estatístico do processo, né, carta de controle. Então essa fita de carda ali é o nosso primeiro título, né, que no caso é 0,1 ou 0 ou 0,1. É o nosso primeiro título. Então são feitos esse controle por carta de controle. Então a gente consegue, né, existe um coeficiente também de variação, né? Então a gente estipula uma média e tem esse coeficiente. Então, trabalhando dentro de uma média, ele não pode ser muito fora também, né, de um parâmetro, né, definido ali. Então, trabalhando ali dentro, a gente não vai ter problemas, né, no fio, né, ou problemas, né, no processo posterior. Regularidades, né? Então, são alguns controles que são feitos lá no laboratório também, né? E o controle e ajuste de intensidade e remoção de sujeira, né? Sem causar grandes desperdícios, que nem eu comentei. Sai dali, vai para um outro lugar, onde eles também fazem essa análise desse resíduo, né? Para também verificar se não está sendo fibras boas também sendo eliminadas. Então, existe esse controle e os ajustes, né, dessa intensidade. Cuidados com a carga, né? Verificar as condições de manutenção, né? Temperatura e umidade. Isso aqui a gente vai ver praticamente em todo o processo, né, da fiação, né, esse controle de temperatura e umidade. Verificar se o título da fibra está, da fita, né, da fita que sai dali da carga está de acordo com o especificado, né? Verificar se há presença de NEPs, né, nos véus, isso tem também. Então o pessoal para a máquina, coleta uma amostra e faz essa avaliação no laboratório. Verificar a presença de fibras boas nos resíduos, que é aquilo que eu comentei, né? Conferir os ajustes e regulagens, calcular a porcentagem de fibras retiradas, né? Que também como são eliminadas essas fibras, então eu posso estar, né, eliminando demais, né? Então essa porcentagem pode estar muito alta e tem muitas perdas, né, no meio ali, né? Fazer a indicação de metragem das latas lá também, né, é bastante importante. Fazer testes de regularidade de massa. No caso, né, para a máquina, em caso de alguns dados técnicos que não estejam de acordo, para a máquina, vamos, né, fazer os ajustes necessários ali, né, no caso. E acompanhar a qualidade e o processo no painel das máquinas. Hoje, com essas máquinas mais modernas, elas já trazem tudo ali no painel. Então, nós praticamente são feitos testes no laboratório, é bastante importante que isso aconteça também, mas muitos, né, para verificar se realmente o que o painel está dizendo está acontecendo, né? E a tecnologia está muito avançada, então praticamente assim, tudo é controlado no painel em si, né? Aqui são alguns links, né, dos vídeos que a gente viu ali também, né? Então tem, né, alguns documentos, principalmente os vídeos, né? Então todos eles aqui, então vocês podem, né, acessar eles, né, no YouTube ali. Alguns vídeos eu editei aqui porque é muito barulho, praticamente não se entende muita coisa. Aí tem gente que, né, poxa, não fala uma coisa correta ali, né? Às vezes troca algumas palavras em si, mas seria isso a aula, né, de hoje. Então eu quero agradecer também ali, né? Se vocês gostaram da aula também, deixe o seu like lá, se inscreva no canal ali. A gente vai... A próxima aula eu vou falar de passadores. Eu vou falar individualmente de passadores, né? Eu tinha uma aula montada de passador, reunideira e penteadeira ou laminadeira, né? Mas eu vou separar, vou botar só como passador, porque assim, dependendo da fiação que cada um